Olá! Que bom tê-los aí conosco na nossa reunião pedagógica, né? Estaremos agora neste segundo momento trabalhando aí o tema 2, que vai ser justamente o preenchimento aí do nosso diário físico da EJA, onde nós vimos aí que tem algumas dúvidas, né? Mas lembrando que a parte pedagógica é essencial que vocês dominem para estar, então, fazendo aí todos os devidos lançamentos. Bem, eu sou a pedagoga Keila Patrícia, estou atuando aí na equipe de monitoramento. Nós, alguns momentos, conversamos via WhatsApp e eu não estou sozinha. Vocês também têm aí nós temos aqui também uma outra colega que também é da equipe de monitoramento que vai estar se apresentando a vocês. Olá, professores. Que prazer estar novamente com vocês nesse encontro, nessa reunião pedagógica. Eu sou a professora Socorro Brasil. Como a colega Keila, também faço parte da coordenação de monitoramento escolar do ensino presencial. E esse momento ele é oportuno para que a gente possa estar trazendo para vocês informações pertinentes com relação ao diário físico da educação de jovens e adultos. Certo? Então, nós vamos aproveitar esse momento, a gente espera contar com a participação de vocês bem ativa, né, Keila? Principalmente no momento da interatividade, porque esse momento ele é propício e é um momento assim que a gente fez o possível para estar nesse momento com vocês, para tirar essas dúvidas. Paralisou as aulas, não é um momento à toa, é um momento necessário. Tá bom? Então, vamos lá, nós vamos falar sobre esse diário físico, que vocês com certeza já têm conhecimento que ele existe, mas que nós agora vamos tentar tirar dúvidas das lacunas que possivelmente possam estar trazendo alguma dificuldade para vocês, ok? Então, para começar, nós vamos falar um pouquinho o porquê desse diário físico da EJA, né? Porque vocês que já trabalham com o CMEAN, né, no ensino mediado há algum tempo, devem se perguntar por que a gente voltou, né? Então, as mudanças são decorrentes da oferta da EJA, né? Até o ano passado, 2024, né, a EJA ela era ofertada por ano e por fase. Esse ano a oferta é semestral e por etapas. Então, a Prodan precisa de um tempo para poder fazer uma otimização para que a gente possa também estar usando a EJA no diário digital, tá? Então, com a mudança de oferta da educação de jovens e adultos, a EJA no formato etapa semestral, o Sistema Integrado de Gestão Educacional, o SIGEAN, precisou passar por um processo de ajustes para permitir o lançamento de acordo com este formato. Enquanto isso, como medida temporária, as escolas devem adotar o uso do diário físico, garantindo que as informações de frequências, notas, recuperação paralela, conteúdos e outras informações possam ser registradas no sistema. Ok? Então, vamos ver como é que esse diário está composto. Ele está composto por 2 fichas padrão. A primeira é a ficha de frequência e temas curriculares, ou objetos de conhecimento para alguns professores que já têm familiaridade com o diário digital. Nessa ficha, ela vem com a indicação do módulo, né, para fazer o lançamento do módulo, da frequência e dos objetos de conhecimento ministrado durante o período, ou durante o componente estar acontecendo. A segunda ficha é a ficha cumulativa de avaliação. Essa ficha ela vem com a indicação da nota do estudante e dos conteúdos ministrados na avaliação. Certo? Então, 2 fichas. A primeira, por mais que ela tenha 2 temas, ela é apenas uma ficha. Ficha de frequência e dos temas curriculares, tá bom? E a segunda das avaliações acumulativas. Então, quais são os requisitos para o preenchimento do diário físico, né? Primeiro deles é o documento orientador. Esse documento ele foi elaborado pelo CMEAN para que os professores pudessem ter uma orientação mais próxima para fazer o preenchimento. A segunda é a lista que é entregue pela escola matriz com os dados dos estudantes.
Nessa lista, professores, ela virar com as seguintes informações: a identificação da escola matriz, que também, cada escola matriz, cada escola ela tem um INEP, vocês vão precisar colocar o INEP dessa escola no cabeçalho da ficha. Vem a matrícula do estudante, o nome completo do estudante e o nome deles, ele vem sempre organizado em ordem crescente, tá bom? Como deve ser preenchido, então? Ele deve ser preenchido de forma manual, tá? Escrito mesmo, com caneta esferográfica na cor azul ou preta e colocando todos os dados necessários. E depois de preenchida, ser entregue na escola matriz ou de forma digital, porque a gente sabe que nem sempre vai ser possível fazer a entrega presencial, né, para o gestor da escola ou na secretaria da escola. Então, tem dois formatos de entrega que depois a gente vai minuciar como é que essa entrega vai se dar, certo? Então, um ponto de atenção, né? Essa parte que nós vamos estar preenchendo manualmente, se o professor ele tem acesso, consegue preencher lá de forma digital, né, professora Socorro? Lá vocês vão receber também uma, se é que já não receberam, né? Acredito que já foi enviado em PDF e também em forma que vocês consigam digitar lá no próprio computador. Então, você pode estar preenchendo de forma digital também, baixar e preencher ali direitinho e aí ser enviado também de forma digitalizada, né? Onde você vai estar colocando a frequência, os componentes, o objeto, né, do conhecimento de forma digitalizada, escrita ali de forma digital, ok? Então, também tem essa opção, mas vocês também podem estar fazendo lá, né, daquela forma com a caneta preta ou azul, bonitinho, como a gente fazia antigamente, né, naquele diário físico que nós tínhamos. E aí eu vou mostrar aqui para vocês o nosso documento orientador. Esse documento, como a professora Socorro colocou, ele é um documento que ele vai junto com o material didático pedagógico. Então, iniciou lá o componente, ele já foi junto com o material didático de cada turma, tá bom? E aí, olha, vocês vão receber, já receberam, e aqui tem todas as instruções. Então, essa reunião que nós estamos fazendo, ela é basicamente, tá? Um resumo do que consta neste documento orientador. Então, como a professora Socorro colocou, é muito importante que vocês tenham esse documento em mãos, ou seja, que vocês se apropriem dele, tá bom? Porque essa reunião ela foi embasada neste documento. Então, olha, leiam este documento antes de fazer o preenchimento. Aqui tem o cabeçalho ensinando, né? No caso aqui, essa é a frequência. Essa aqui é a ficha de frequência. Então, tá dizendo como fazer cada item. Item por item, ele tá explicando. E depois vai vir para a ficha acumulativa de avaliação, tá bom? Explicando também item por item o que é, e aí tem a explicativa depois, olha, o passo a passo do preenchimento no diário físico, e aí aqui vocês vão ter todo o passo a passo também, então é muito importante você ter o conhecimento, dominar esse documento aqui, tá certo? E aí no final temos ainda, olha, sobre as avaliações para a EJA, aqui falando um pouco da avaliação, das avaliações, né, a V1 e a V2, que a V1 que nós vimos lá na parte pedagógica no primeiro tema. Aqui tem o quadro que vocês viram, então tudo está bem detalhado, especificado, gente, neste documento orientador. E no final ainda consta uma orientação aí para os nossos secretários, gestores, de como realizar o lançamento, passar para o CIGEAM. E aí aqui, esta linhazinha azul, estão vendo? Vou ampliar. EJA no CIGEAM. Ele é um link interativo, ou seja, você vai clicar, no caso, né, tem que ser lá com a internet, dentro do seu computador, você clicando nele, ele vai te direcionar aí a um vídeo que vai estar orientando o preenchimento desse diário, né, que os professores entregaram no CIGEAM, como vai se dar esse preenchimento no CIGEAM, tá certo? Então, é muito importante que vocês tenham em mãos esse documento orientador, que vocês dominem, leiam, grifem, se possível, e esteja aí na hora de preencher ali também, porque como ele é um documento bem robusto, você pode esquecer de algum detalhe, então você vai lá, olha o documento orientador, preenche novamente.
volta ao preenchimento, tá joia? E aí um outro ponto importante que nós precisamos para ter aí, para fazer o preenchimento do nosso diário físico, que não pode deixar de ter em mãos, qual é, professora Socorro? O cronograma de sequência de aulas. É um outro documento que vocês precisam estar com ele em mãos para fazer o preenchimento. Por que o cronograma de aulas ele é importante? Porque nele vem descrito todas as orientações para que a aula vai acontecer. Por exemplo, nele vai vir descrito o componente curricular, vai vir descrito também o período do componente, as unidades de estudo, a data das aulas, os temas curriculares, o objeto de conhecimento, o detalhamento desses temas curriculares, as datas das avaliações e os conteúdos abordados nas avaliações. Olha só, até agora nós falamos de 2 documentos importantíssimos para que você preencha o seu diário da EJA sem problema nenhum. Você tem o documento orientador e você tem o CSA em mãos. Então, é importante que você tenha esses 2 documentos em mãos, porque se você tiver, é só fazer a leitura e você não vai ter dificuldade nenhuma de preencher, tá bom? Nós vamos agora mostrar, né, Keila, para vocês, onde vocês vão localizar no CSA as informações necessárias para vocês preencherem o cabeçalho dessa ficha de frequência e objeto de conhecimento. Isso mesmo. E aí nós temos aqui, né? Eu peguei aqui um modelo que é de artes da 9ª etapa, na ensino médio. Então, nós temos aqui, os nossos professores veteranos já estão habituados ao nosso CSA, né? Cronograma de sequência de aulas de cada componente. Cada componente tem o seu cronograma. Ele vai ter o quê? Ele vai ter lá, ó, o período do módulo, tá bom? Ou seja, o período que ele vai estar em transmissão, neste caso de 1º de abril, que já foi a 4 de abril. Então, esse é o período. Então, nesse cabeçalho, você vai encontrar o ensino, o componente, no caso esse é de artes, os professores ministrantes, o período, as datas das aulas assíncronas, se for o caso. Neste caso, não tivemos. Ano letivo, e olha, o total de dias letivos, temos também aqui, você vai encontrar tudo nesse CSA, tá bom? E aí nós temos as unidades temáticas do componente. Neste caso, o componente tem carga horária de 16 horas, então ele vai ter 2 unidades, tá certo? Aqui, por coincidência, se repete, o professor usou o mesmo tema para a unidade 1 e 2, e aí, na segunda página, nós temos aqui, olha, o detalhamento do cronograma. Nós temos aqui à esquerda a unidade, nós temos o professor, né, e o que é importante para vocês estarem passando lá para o diário físico, a unidade, a data, ou seja, diariamente, né? Não precisa colocar lá o dia da semana, mas a data é 1/4, né? Isso aqui é importante. O número da aula, observe que a aula 1 e 2, ela ocorre no mesmo dia. O objeto de conhecimento, que é o nosso tema, tá bom? É o tema da aula. E nós temos o detalhamento, tá? Depois nós vamos abrir lá um modelo do nosso físico e vocês vão ver como é espelhado esse CSA. Muito bem, então agora nós vamos para as orientações do preenchimento dessa ficha de frequência e temas curriculares, tá bom? Vocês já sabem dos requisitos, né? Os documentos que precisam ter em mãos. E agora nós vamos lá para esse preenchimento na prática, né? Quais são, assim, o que é importante saber, né? Tudo isso, lembrando que está lá no nosso documento orientador. Ele deve ser preenchido mensalmente, tá bom, gente? Então, deve ser preenchido mensalmente, mesmo que tenha mais de um componente curricular ocorrendo no mês. Por exemplo, eu tenho no mês de abril os componentes de arte, de educação física, ao mesmo tempo, aliás, no mesmo mês, né? Então, eles vão estar passando aí, sendo transmitidos no mesmo mês. Eu vou ter uma ficha para cada componente? Não. A ficha de frequência e temas curriculares, ela é mensal. Então, tudo que estiver, todos os módulos, todos os componentes curriculares que acontecerem no mês, neste caso aí de fevereiro, eles vão entrar para a ficha do mês 2, tá bom? Então, todos os componentes do mês 2
vai ser colocado no mês 2 e assim sucessivamente, ok? O nome de cada componente curricular ou itinerário formativo, ele deve ser inserido no cabeçalho do diário. Caso não sejam utilizados todos os campos, inserir um traço, pois não se aplica. Então, nós vamos já abrir um modelo e vocês vão ver que existe 4 linhas para vocês colocarem até 4 componentes ou itinerários informativos. E aí, nós vamos estar, cada linha é um itinerário formativo ou um componente curricular. Professora, neste mês, ocorreu de termos mais de 4 componentes, que pode acontecer e nós vamos ver o exemplo. E aí, é o que nós vamos ver. Olha, caso falte espaço para este componente, você vai colocar lá em observações, tá bom? Então, você vai inserir em observações o componente que não coube naquele cabeçalho acima. E aí, as datas, elas devem ser escritas, né, com 2 algarismos. Se é 1, 0, 1 e assim sucessivamente. Tá, joia? Espero que não tenha ficado dúvidas, mas logo a gente vai abrir o modelo e aí vocês vão verificar direitinho, tá? E os alunos, gente, com falta justificada, vocês vão colocar a falta para o aluno naquele dia, porém, em observações, vocês vão colocar lá a justificativa, né? Vão computar essa justificativa. E nós vamos aqui já ver aqui o nosso modelo, que eu vou abrir aqui para vocês, do Diário de Frequência e Temas Curriculares. Vamos lá, podemos ver. Aqui, como eu mostrei para vocês, olha, lá, né, como nós vimos na descrição, nós temos aqui o cabeçalho, olha, escola matriz, o login da turma, o endereço da escola. Tem alguns campos que é opcional. Como que eu sei que é opcional? No documento orientador. Como que eu sei que é obrigatório? No documento orientador, tá bom? E aí, olha, todos esses itens vocês vão encontrar, né, dentro desses 3 documentos que vocês vão precisar. O documento enviado pela escola matriz, o documento orientador e o CSA. Aqui o espaço que eu falei para vocês, ó, cada linha é um componente curricular. Ocorreu, por um acaso, neste aqui, né, do mês de abril, de ter 5 componentes. O que aconteceu? Vou lá para o final, tá, gente? Vou lá para o final, que é o campo de observações. Olha onde ele foi inserido. No campo de observações, tá bom? Tá aqui, ó. Do jeitinho que estava lá, né, componente 5, língua portuguesa, período de transmissão, foi inserido aqui, tá bom? Como foi explicado para vocês. E aí, aqui no início, nós temos aqui, olha, as faltas e presenças, né? Presença, pontinho. Olha, o número 01, 02, 2 algarismo. Aqui o número, matrícula do aluno, né? Não tem dúvida aqui. Lá embaixo nós temos a legenda explicando o que é esse TP e esse TF. TP, total de presença, TF, total de faltas. Tá joia? Então, vocês vão computar e colocar aqui no final o total de presença e o total de faltas. Nós fizemos aqui uma simulação. E aí, olha, eu vou dar sequência aqui para baixo, eu vou descer. E aqui no final, na segunda página, na nossa ficha de frequência, nós temos, e temas curriculares, né? Nós temos os conteúdos ministrados. Aqui que eu falei para vocês, que é o espelho do nosso CSA. Observem, a data, o número da aula. Estão vendo aí? A data, o número da aula, objeto de conhecimento. É exatamente tal qual, gente, o CSA do componente curricular da série, ok? E aí, o detalhamento também. Tá bom? Se for digitar, se você for fazer digitando, Ctrl+C, Ctrl+V, que a gente fala, né? Se for escrever, é cópia mesmo, igualzinho, ok? Número da aula, objeto de conhecimento, tema, detalhamento, tudo certinho, né? Acho que não tem dúvida aqui. E aí, você vai preencher igualzinho o CSA, inclusive, ó, sábado assíncrono. E isso, gente, é de todos os componentes, tá bom? Que você inseriu. Olha aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí dá sequência. Aí terminou aqui na 14. E aí já iniciou outro componente. Aula 1, aula 2, dá sequência, tá bom? Aí aqui já iniciou outro componente, tá bom? É só dar sequência, gente. Vai dando sequência aí. E aí, no final, as observações que eu já falei para vocês. Caso tenha também algum ponto facultativo, no caso, nós tivemos no dia 17 de abril. Aí, nós colocamos aqui em observações. E lá, gente, a gente dá presença normalmente. Por quê?
que nós damos a presença normal ou a falta? Porque esse dia aqui, as nossas aulas, elas são dadas, a aula prevista, ela é dada. Se não teve nesse dia, ela foi o quê? Aglutinada, né? Então, ela foi aglutinada e foi dada num outro dia, junto com uma outra aula, mas ela foi dada. Então, você vai computar a falta ou a presença no dia 17 normalmente. E aí, você pode colocar lá, como eu fiz, como nós fizemos, em observações, que a aula do dia 17 foi dada em outro dia por conta do ponto facultativo, tá bom? Aqui tem a nossa legenda, a assinatura do professor e o visto aí da escola. Então, é simples, tá bom? Não tem segredo, né, prof? Basta você estar aí tendo o nosso documento orientador que vai estar tudo certo. Lembrando, todo componente que ocorrer dentro do mês de maio, ocorreu 5 componentes, só tem espaço para 4. Você vai colocar os 4 componentes lá no cabeçalho. O quinto componente, que não tem linha, você coloca em observação do mesmo jeito que está lá em cima, com o período, o nome direitinho. Tá joia? A sequência de aliás, de temas curriculares vão se dar conforme CSA. Terminou um componente, você vai começar com outro sequencialmente, como nós colocamos aqui, ok? Então, agora nós vamos tirar as dúvidas, né? Será que tem dúvidas? Agora é a hora. Então, nós vamos para o nosso momento de interatividade. Coloquem aí as dúvidas de vocês, participem, gente, posicionem a câmera de vocês, estejam aí que esse é o momento de tirarem as dúvidas, tá joia? Fiquem aqui conosco e nós vamos chamar todas as turmas também, igual a professora Cristiane, né, professora Certo. Socorro? Vamos lá, estamos aguardando para sanar as dúvidas de vocês, ok? E nós temos um lembrete importante, né, prof? Sim, muito importante. Isso, no final, nós teremos aí um QR Code que vocês vão estar fazendo preenchimento para computar a presença de vocês, né? Isso mesmo. Então, professores, participem, tá? Porque a frequência é importante para a gente saber quem é que participou conosco, né? Porque a gente está tratando de um assunto assim de fundamental importância para o professor, né? Que é o registro dos alunos, da frequência dos alunos, principalmente professor que tem alunos do ensino médio, né? Ensino médio que os alunos que fazem parte que tem perfil para estar no programa do governo federal Pé de Meia. Então, são orientações que a gente está trazendo que é de fundamental importância para que a gente não prejudique os nossos alunos que têm perfil para receber esse recurso do governo federal. Então, vamos aproveitar. Nós estamos trazendo aqui, poderíamos só pegar como já foi feito, mandamos para vocês o documento norteador, mas a gente acredita que estar explicando, explorando aquele documento de uma forma mais sucinta, mais detalhada, é essencial para que não tenham dúvida, para que nenhum professor faça registro equivocado nas suas turmas, tá bom? Muito bem, então nós vamos dar sequência agora com a segunda ficha que nós vimos no início, que vocês receberam aí 2 fichas, né? A primeira de frequência e temas curriculares, que nada mais é que nosso objeto do conhecimento ou conteúdos. E agora nós vamos aí para a nossa ficha cumulativa, que é a nossa ficha de avaliação, preenchimento aí das avaliações das notas, certo? Muito bem, então essa ficha cumulativa, ela tem aí, ela vem a indicação da nota do estudante, e ela deve ser preenchida por módulo, ou seja, por componente curricular, individualmente, mesmo que se tenha mais de um módulo em transmissão por mês. Exemplo, arte, período de transmissão de 1º/2 a 14/2 é uma ficha para arte. Educação física é uma ficha para educação física. Então, gente, é um ponto de atenção bem importante. A ficha de frequência, ela é mensal, por conta do nosso pé de meia, né, prof? No final do mês, os nossos professores, eles precisam disponibilizar essa ficha para que seja lá lançada no CIGEAM, para que os nossos alunos não sejam prejudicados lá no pé de meia, né? Então, eles precisam ter no final do mês. A ficha cumulativa, que é a ficha do preenchimento de avaliações, do conteúdo das avaliações e das notas, essa é modular. Então, cada componente curricular tem uma ficha de avaliação. Ela é
por componente. A ficha de frequência por mês, ok? Então, olha lá, ela vem com 2 folhinhas, né? Essa ficha cumulativa. A primeira parte, ela terá o campo para ser inserido aí as avaliações correspondentes a cada unidade de estudo, né? Então, mais uma observação. Ela é preenchida também aí de acordo com a unidade de estudo de cada módulo. E a recuperação paralela total de pontos e a média final de cada estudante. Lembrando, como as professoras Cristiane e Sueli falaram no início, a recuperação paralela, ela substitui a nota, né, que o aluno teve. Aquela nota que ele teve que não passou foi nota vermelha. Ele vai fazer a recuperação paralela e é essa nota final que vai ser computada se necessário. Então, se o aluno tirou média pelo menos 6, ok. Eu vou aplicar a recuperação? Não. Mas, de qualquer forma, vocês recebem caso precisem utilizar. Tá joia? E essa segunda ficha, ela vai ter também os campos para inserir os objetos de conhecimento que foram avaliados conforme CSA, o instrumento utilizado, e o valor da avaliação. Então, essa segunda ficha, você vai colocar qual foi o conteúdo. O objeto de conhecimento é o conteúdo que foi realizado daquela avaliação, tá bom? Então, nós teremos essas 2 fichas. E as fichas, elas devem ser preenchidas por componente curricular, como já abordado, mesmo que o mês ainda não tenha finalizado. Então, a gente está enfatizando, gente, esse detalhe, tá? O diário físico está ligado ao componente curricular ou itinerário informativo e não ao mês do ano. Então, a ficha cumulativa, ela é diferente da ficha de frequência e temas, tá bom? Curriculares. Por quê? Porque essa ficha, ela é por componente. A de avaliação, ela é por componente. Então, isso precisa estar bem claro aí para vocês, ok? E aí, nós vamos falar um pouquinho dessas avaliações que as professoras Sueli e Cristiane já abordaram, mas nós vamos falar como que ela é computada no nosso diário físico, para ser, então, destinada aí à secretaria da sua escola matriz. Certo, professora Socorro? Certo. Então, o processo avaliativo de cada componente ou itinerário formativo, como já foi falado pelas pedagogas, ela é composto por 2 tipos de avaliação. A avaliação escrita e a avaliação a trilha, né? A trilha de aprendizagem, tá bom? Então, como as professoras, as pedagogas Sueli e a Cristiane já falaram, né? Cada avaliação dessa, ela tem um critério, né? A avaliação escrita, por exemplo, ela é composta da avaliação escrita, que vale 7,5 pontos, e da avaliação avaliação das habilidades socioeducativas, que vale 2,5 pontos. A trilha, ela vai ser aplicada com base nas DLI, tem o portfólio, tudo que já foi apresentado. Então, cada avaliação dessa, elas fazem uma somativa de 10 pontos, tanto a avaliação escrita quanto a avaliação de trilha de aprendizagem, ok? Certo. E aí, como é que se dá esse preenchimento? Vamos ver aqui no nosso quadro. Então, nesse primeiro exemplo, nós temos aí a avaliação do tipo de trilha de aprendizagem. Vejam que essa é a unidade 1 do componente que nós trouxemos como base, que é o componente de artes, né? Uhum. Então, aqui ele trabalhou o portfólio, vale 5 pontos, o projetei 2 pontos, a avaliação das habilidades socioeducativas é 2,5 e a autoavaliação que o aluno faz vale 5 pontos. Meio né? ponto. Então, meio ponto, desculpa. Então, somatiza aí um total de 10 pontos. Mas vejam abaixo, na linha de baixo, a nota do aluno. Ele tirou no portfólio 4, no projetei 2, na nota do aluno... Na prova do aluno ele tirou, na avaliação das habilidades socioeducativas ele tirou 2, e aí na nota do aluno, né, ele tirou meio ponto. Então, fazendo o somativo, a nota desse aluno na unidade ficou 8,5. E é essa que vai para o diário. E é essa a nota que vai para o diário,
Isso, ok? é o total. Esses itens vocês já viram com a professora Sueli Cristiane, onde vocês vão colocar que elas têm as suas fichas específicas. Isso, gente, é para o acompanhamento de Isso. vocês, para melhorar, para ajudar, para vocês terem onde anotar ali tudo bem desenhadinho. E aí, no final, fica mais fácil, que você só vai computar ali, fazer a somativa e transmitir para o diário físico que tem que ser entregue, certo? Certo. No segundo exemplo, agora nós vamos estar apresentando a avaliação escrita, né? Já foi falado que a avaliação escrita vale 7,5 pontos e das habilidades socioeducativas ela vale 2,5. Tá? Nesse caso, na segunda linha, o aluno ele tirou 7 na avaliação escrita e de avaliação das habilidades ele ficou com 2. A nota do aluno foi 9 pontos, isso na unidade 2. Então, vejam bem que esse componente curricular, ele só tem 2 unidades. Então, nós vamos ter um somativo de 2 notas da unidade 1 e da unidade 2. Agora, nós vamos mostrar para vocês como é que vocês vão fazer o cálculo dessa nota final no componente do aluno, tá bom? Olha como é que fica, né? A média final do componente curricular ou itinerário formativo de aprofundamento. O aluno tirou na AV1, ele tirou 8,5, na AV2 ele tirou 9, ficou com 17,5 pontos, acumulou esse ponto aí. Para eu ter uma média final do estudante no componente, ele vai ficar com a média dividido por 2, 17 dividido por 2 a 8,75. Por que mesmo, prof? Por 2? Porque ele fez uma avaliação na unidade 1, uma avaliação na unidade 2. Vejam que ele fez, na primeira unidade, uma avaliação de trilha de aprendizagem, na segunda, de avaliação escrita. Né? E aí faz o somativo, divide por 2 e vai dar a média do estudante no componente. Isso. Certo? E qual é o ponto de atenção aí, professores? A nota da recuperação paralela substitui a nota total do aluno a cada unidade de estudo e deve ser aplicada se o estudante não alcançou a nota mínima, que é de 6 pontos. Então, por exemplo, se o aluno tivesse tirado a média 4,5, por exemplo, 4,5 ele está reprovado, certo? Porque a média mínima é 6. E o que tem que ser feito? Tem que fazer a recuperação paralela. Se na primeira avaliação ele tirou 3, na recuperação paralela ele tirou 7, a primeira nota vai sumir e vai substituir a nota que ele tirou na avaliação paralela, certo? Isso tem que ficar bem assim, bem claro, fortalecido, né? na cabeça de vocês, tá? A nota da recuperação paralela substitui a nota das avaliações anteriores. Isso. E um certo? ponto de atenção, que é uma observação nossa, né, no acompanhamento ao diário, nós temos visto que, em alguns momentos, nítido que parece que é nítido, né, que não foi computado a avaliação socioeducativa, que são 2,5. Então, esses 2,5 ele pode ajudar muito o aluno, mesmo que ele tirou 1 dessa avaliação aí de habilidade socioeducativa. Se ele tirou 1, gente, 1 ponto já super ajuda o aluno. Sim. Então, não esqueçam de computar esta avaliação, este item avaliativo, que é avaliado por vocês aí na ponta, que conhecem o estudante. E ele também tem uma ficha com os critérios que a professora Sueli bem abordou aí para vocês no início, no nosso tema 1. Então, vamos lá para a nossa ficha cumulativa. Nós temos aqui, vamos abrir para vocês. O cabeçalho dela é muito parecido com o da ficha de frequência, tá bom? Em temas curriculares. Tem aqui o ensino, né? EJA médio. Temos aqui a fase. Tudo isso você vai tirar do seu CSA, né? Do CSA referente a esse componente curricular. Aí tem a turma que você vai colocar, o turno, o período é único, já está aqui, ano letivo também. O mês você vai colocar aqui também, neste caso aqui a ficha cumulativa, lembrando que você envia por módulo, né? Então essa aqui é única, certo? Essa daqui é do componente, nós vamos aqui, olha, no objeto de avaliação nós temos o componente, qual é? Arte, tá bom? Então, nesse caso, nós estamos vendo o modelo de arte, que foi do período de 1/4 a 4/4. E aqui nós temos o professor presencial, nós demos um exemplo aqui de uma professora e colocamos as aulas previstas e as aulas ministradas. Lembrando que tudo isso de onde eu tiro cronograma de sequência de aulas do componente, neste caso de arte.
Ok. E aí, gente, um detalhe importantíssimo. As aulas previstas e as aulas ministradas, a aula prevista está no CSA. As aulas ministradas, elas vai ser a mesma. Por quê? Porque como eu mencionei já no início, né? As nossas aulas, elas são ministradas, mesmo que houve algum ponto facultativo, não teve aula por algum motivo, ou seja, a aula de hoje, que foi prevista, mas tivemos essa reunião, o que vai acontecer? Essa aula vai deixar de ser dada? Não, né, prof? Ela vai ser o quê? Aglutinada. Então, todas as nossas aulas previstas, elas são ministradas. Talvez não naquele dia, mas num outro dia aglutinado com uma outra aula. E aí, como eu falei lá naquele preenchimento da ficha de frequência, você vai colocar normalmente na data que está prevista, mas você pode estar colocando em observações que ela foi aglutinada devido a certa situação e colocando ali nas observações, tá? E essa aqui de avaliação, o cabeçalho tá ok, né? Acredito que não tem dúvida do cabeçalho. Nós vamos agora para o preenchimento aqui, olha. Vai vir o preenchimento do quê? Das AVs. Nós temos normalmente aqui o nome do aluno juntamente com a matrícula, tá bom? E aí a AV1, lembrando que aqui já é o quê? A somativa, né, prof? Sim. De todos aqueles itens avaliativos vistos, né, anteriormente com as nossas pedagogas Cristiane e Sueli. E também aqui que nós vimos com a professora Socorro os critérios, né? E aí toda aquela somativa é colocada aqui. A V1 a trilha, a V2 a prova escrita. Recuperação paralela, neste caso, não foi realizado. No caso do aluno fictício aqui, Alberto, ele não precisou. Ó, ele tirou uma boa nota na V1 e uma boa nota na V2. Então, eu coloco o tracinho de não se aplica. Lembra que nós vimos no documento norteador? Quando não tem tracinho, porque não se aplica, ok? E aí, nós temos aqui no final a média final do aluno, tá bom? E aí, nós vamos ter aqui essa média final. Gente, lembrando, a V3, a V4, porque tem componentes que vão ter o quê? 4 unidades de ensino. E aí, você vai dividir por 4 unidades de ensino. Sempre é dividido pelo quantitativo de unidades. Soma-se e divide pela quantidade de unidades do componente curricular. Neste caso, temos somente 16 horas, então só temos 2 AVs, né? 2 avaliações. E aí, a média final, fez a soma, dividiu por 2, deu essa média de 7,75. O próximo aluno foi feita a mesma coisa. Bruna, aluna fictícia. Olha, nenhum desses aqui dessa turma ficou em recuperação paralela. Que bom, né? Então, foi computado desta forma, tá bom? E aí, vamos dar sequência. Aqui vocês vão colocar o nome dos alunos, as notas, e na segunda página, foi que nós falamos para vocês, vai vir o quê? O conteúdo ministrado nas avaliações, um pouco parecido lá com aquela nossa ficha de frequência, né? Aqui você vai colocar a data da avaliação, tá bom? Nós temos aqui já computado os critérios socioeducativos, né, da habilidade socioeducativa, autogestão, e já foi colocado aqui que esse aluno tirou 2,5. Tá bom? Então, aqui só é para colocar a nota computada na avaliação só de habilidades socioeducativas. Então, ele já vai vir aqui, ele já vem nessa ficha de vocês, certo? E aí, você vai lá do CSA, você vai tirar a data da avaliação, a unidade de ensino, o número da aula, tá bom? Que aconteceu essa avaliação, e aí Ctrl+C, Ctrl+V, né, gente? Copiar mesmo. Projetei, aí aqui é a média, o valor que o aluno tirou, que você vai colocar lá de cima, que você já adicionou, certo? E aí, dando sequência, nós temos agora aqui, né, a unidade 2, que foi realizada a avaliação escrita. E aí, nós temos aqui também os conteúdos que ocorreu nela, e a pontuação do aluno. Então, tá bem desenhadinho, tá, gente? Para vocês, olha, o valor da avaliação. Aqui nesse final é o valor, tá bom, gente? Só retificando aqui, o valor da avaliação equivale, tá? Que foi colocado aqui o valor de cada avaliação. O valor da avaliação escrita é 7,5, o valor do projeto é 7,5, o valor da avaliação das habilidades socioeducativas é 2,5, tá bom? É o valor em si que vale cada uma. As notas mesmo é lá em cima onde nós vimos, ok? Aqui.
Tudo bem? Nós temos aqui no final as legendas, tá bom? AV1, avaliação 1, AV2, avaliação 2, RP, recuperação paralela, MF, média final e a assinatura de vocês. Lembrando que vai ser entregue no final do componente curricular, certo? Certo. E depois, agora nós vamos verificar como é que é o processo o fluxo de entrega desses diários, tá? Como é que vai ser encaminhado? Primeiro, eles serão enviados aos professores presenciais, junto com o pacote didático de cada componente curricular, certo? Já vai no pacote, é um documento a mais que está indo. Depois que vocês fizerem todos os preenchimentos, professores, vocês têm que encaminhar para o gestor da escola, para a secretaria da escola matriz. E é esse gestor ou secretário da escola que vão fazer o lançamento dos dados no CIGEAM, tá? Tanto das frequências quanto das notas, certo? Certo, Keila? Certo, isso mesmo. E aí nós temos um fluxo de entrega, né? Esse fluxo de entrega, como se dá? Você vai entregar no final do mês lá para a sua escola matriz, tá bom? 5 dias úteis após o término do mês. As fichas de notas podem ser entregues após o encerramento do componente curricular, né? E aí, no caso, essa é a ficha de notas, tá bom? Terminou o componente curricular, entregou. Terminou o componente, preencheu, entregou. O coordenador, ele vai enviar essas fichas para o gestor e secretário da escola matriz imediatamente após o recebimento do professor. E aí, o gestor ou secretário escolar vai realizar o lançamento dos dados no CIGEAM sem extrapolar o mês, principalmente por conta do programa PED-MEI. Então, gente, por isso que a gente pede encarecidamente aos professores que fechou o mês, entreguem a ficha de frequência e temas curriculares. Ah, mas eu não tenho acesso à minha escola matriz, é muito longe. Então, como é que você pode fazer? De forma digital, né? Mande uma foto, faz uma fotinha lá, tenta fazer uma foto bem direitinho, e encaminha via WhatsApp, via e-mail. E guarde com você esta ficha, tá bom? Se você quiser ter uma cópia, tire cópia, tire xerox, copie para você ter também como respaldo seu. Mas essa original, ela deve ser encaminhada à escola matriz no momento oportuno, de modo físico. Mas o gestor, o secretário da escola matriz precisa ter acesso a esta ficha de frequência e temas curriculares até o final do mês, para que o aluno não seja prejudicado no PED-MEI. Então, envie de forma digital via internet, guarde e no momento oportuno a física você entrega lá para computar na pasta os documentos lá da secretaria da escola. E tem uma cópia com você que é importante para o seu respaldo. Tá joia? Certo. Vamos interagir. Então, assim, né? caso não possua o coordenador do ensino mediado, para que você faça a entrega dessas fichas, você pode estar entregando para o seu coordenador regional, ou diretamente na secretaria da escola matriz, tá bom? Muito bem. Ok, então estamos aqui quase encerrando a nossa reunião pedagógica da EJA, muito produtiva, né, professora? Verdade. Muito produtiva mesmo. Gostamos muito da participação aí de todos vocês. Queríamos mais gente aí logadinho, mas tudo bem. Quem veio tinha que estar aqui, participou, teve aí as suas informações, tirou as suas dúvidas, e isso que é muito importante. Tá, gente? Estejam atentos a esses chamados de reunião, participem, para que vocês possam estar cada dia mais preparados para o fazer de vocês, ok? E nós deixamos aqui também um recado aí muito importante. Nesse finalzinho, nós vamos ter aí, primeiro, os nossos contatos, tá? Entre em contato sempre que precisarem. Além dos nossos contatos, tem o pedagogo no chat todos os dias. Então, vamos nos comunicar. Olha aí, tem o do telefone da coordenação de monitoramento, que é 9223-6524, e da coordenação de planejamento, que é o 99176-1059. Se deseja participar dos grupos de WhatsApp por município, mande um olá lá para esse
esses números que nós vamos te enviar o convite, tá bom? Fiquem atentos a todas essas orientações. Agora, quando nós dermos assim o nosso até logo, nós vamos disponibilizar aí o link, o QR Code, para vocês fazerem a frequência. Muito importante, essa frequência não poderá ser preenchida num outro momento. Vai ficar aí disponível 10 minutos para que vocês possam preencher a frequência. Só vai ficar com frequência os que preencherem agora nesses 10 minutos, ok? Então, contamos com vocês, estamos nesse monitoramento para que cada vez a nossa oferta de ensino seja melhor, não é, gente? Verdade, gente. Estamos aqui precisando, entre em contato. As coordenações também podem passar o contato do Diário Digital, né? Que somos nós que temos o nosso ramal especificamente. Nós trabalhamos com municípios específicos, né? Cada monitor, cada técnico tem lá os seus municípios. Então, entre em contato que nós estamos aí de pertinho ajudando no preenchimento do Diário Digital e agora o Diário Físico da EJA, tá joia? Fiquem com Deus, um ótimo final de semana para vocês. E um feliz Dia das Mães, né? Feliz Dia para das nossas Mães. colegas professoras. É verdade. Preencham aí a frequência, tá? Contamos com vocês. Vamos firmes aqui e unidos. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Boa noite.